Chamo-me Carlos Augusto Alcântara Machado, sou sergipano de Aracaju, nasci no dia 6 de janeiro de 1962, festa de Reis. Sou filho de Paulo Almeida Machado, bancário do Banco do Brasil, advogado e professor da universidade, e de Maria Alice Alcântara Machado, dona de casa. Graduei-me em Direito na Universidade Federal de Sergipe, no ano de 1983, segundo semestre. Ingressei no Ministério Público no ano de 1991. Nossa infância, nossa juventude foi brincando nos arredores da nossa casa, na rua mesmo, por assim dizer. Com os vizinhos, os amigos, brincávamos de bola, de pique-esconde, enfim, exatamente na rua. E pescávamos aí no rio, aqui próximo, não é? Da nossa casa. E, enfim, era uma infância bastante saudável, tranquila. Frequentávamos o Yacht Club durante o período da juventude. Íamos, inclusive, a pé às festas do Yacht Club sem nenhum problema de segurança. Tivemos excelentes mestres, como o ministro Fontes de Alencar, com a sua cultura jurídica invejável, com a sua memória, conhecia o Código de Processo Penal de cor, o professor Antônio Góes, o professor Eduardo Cabral, o professor Luiz Bispo, enfim, meu próprio pai, Paulo Almeida Machado, era professor de Direito Civil. Naquela época o ensino era muito mais assim, era mais rigoroso talvez. A minha média foi 8,4 e naquele momento foi a média geral ponderada maior da universidade, não foi do curso de Direito, porque hoje era feita assim, era feita uma cerimônia unificada. Normalmente, eu me recordo, era feita no ginásio Constâncio Vieira, de todos os cursos da universidade, com o reitor presente. E para mim foi uma surpresa, eu não sabia. E no dia dessa solenidade, fui chamado para receber como a maior média geral daquele semestre, entre todos os formandos de todos os cursos da Universidade Federal de Sergipe. Eu comecei a dar algumas aulas na Universidade Federal de Sergipe como professor substituto, mas eu ingressei efetivamente na Universidade Federal de Sergipe depois do Ministério Público. O Ministério Público foi em 91 e a Universidade Federal de Sergipe como efetivo em 92, quase que concomitantemente. Sim, eu vou aqui parafrasear o ministro Aris Brito. Eu sou professor por vocação, efetivamente. Isso eu herdei de meu pai, por certo, não é? Então eu me realizo na sala de aula. Eu até brinco com minha família, com os meus alunos. Se eu estiver com dor de cabeça e for dar uma aula, for me encontrar num ambiente de aula e a dor de cabeça passa, após alguns minutos de aula, porque eu me realizo efetivamente. Eu acho que a partilha do conhecimento é uma tarefa extremamente nobre. Então você acumula conhecimento, partilha conhecimento e, como diz Paulo Freire, é um exercício da docência. A docência e a discência. Você ensina aprendendo, você aprende ensinando. E é um moto contínuo e o ensino faz com que você fique sempre com a mente trabalhando e se aperfeiçoando e mantendo contato com outras gerações, agregando conhecimento, agregando relacionamentos. É uma coisa realmente fascinante. O promotor de justiça tem atuação importantíssima na área da defesa dos direitos de educação, de saúde, consumidor, criança e adolescente, idoso, direitos humanos em geral, enfim, é uma atividade que a serviço da sociedade importantíssima. E a sociedade encontra no Ministério Público e agora com a Defensoria Pública estruturada também, mas inicialmente só no Ministério Público, o seu grande refúgio, onde ele ia bater, onde ele ia buscar atender os seus anseios, os direitos que não eram implementados. E com a Constituição de 88, houve um boom na judicialização, porque antes havia repressão. Direitos não se garantiam. Com a Constituição de 88, aquele artigo 5º enorme, cheio de direitos fundamentais, e a sociedade se sentiu assim, antes represada, é como se rompesse a represa, e ela foi e encontrou no Ministério Público esse local onde os seus anseios, o Ministério Público, como uma magistratura diferente, estava ali para acolher as angústias, as inquietações, os anseios da sociedade e buscar implementar, zelando junto aos poderes públicos pela efetividade e pela garantia dos direitos fundamentais do cidadão. O estudo para mim é um prazer muito grande, não me cansa, é uma coisa natural, faz parte da minha rotina, do meu cotidiano, estudar sempre. E em razão desse estudo, eu
materializei alguns desses estudos, algumas dessas pesquisas em obras jurídicas, não é? Eu só escrevi uma única obra não jurídica, vamos dizer assim, duas não jurídicas. Uma, no início, logo antes de me casar, eu escrevi um livro de poemas intitulado Instantes Perenes e dedicado à minha futura esposa, não é? E um livro sobre a história de meu pai enquanto jornalista, contando um pouco a trajetória dele no jornal A Cruzada, que havia aqui em Sergipe até o início da década de 70. É importante preservar a memória do Estado, né? Preservar essa memória e, assim, as gerações futuras e aquelas gerações que já passaram por aqueles que participam do projeto estarão assim, agraciados com a preservação da memória e da cultura jurídica sergipana. É um projeto meritório, um projeto muito importante. Quando eu vi outras personalidades que já passaram por essas lentes, não é? Por esses questionamentos que você faz, conduzindo aqui a entrevista, para mim é um motivo de muita honra, não é? Eu vi já outras personalidades que foram meus professores, que eu já aprendi com as suas lições, não só lições acadêmicas, mas lições jurídicas por intermédio dos seus votos, dos acórdãos aqui proferidos enquanto magistrado do Tribunal de Justiça. Eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e contribuir um pouco, não é? Minimamente que seja, com a preservação da memória jurídica de Sergipe. Muito obrigado.